Olá a todas e todos. Eu sou a professora Fernanda Crespo, da Gerência de Relações Étnico-Raciais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para mediar a segunda mesa da quarta jornada da GERER, Herera em Ação, Caminhos e Perspectivas para Futuros Possíveis. Nessa mesa, conversaremos sobre Herer, passado, presente e futuro. Eu tenho a honra de estar aqui entre colegas, professores e professoras da rede municipal, de diversos territórios da nossa rede, e eu vou pedir para que eles próprios, elas próprias se apresentem, começando então pela professora Pamela, por favor. Eu sou Pamela, sou professora de arte da rede desde 2012, sou uma pessoa indígena em retomada, o que significa que eu estou fazendo um caminho de volta para o meu povo. É um percurso que ele é coletivo, como é a violência, né, contra os povos indígenas, que estamos aí, vivemos a diáspora, né, uma diáspora de sobrevivência, e chegamos até as cidades, as cidades se colocaram em cima de nós, né? Estamos aí plantando nossas línguas e vendo elas brotarem, reaprendendo a cantar, a rezar para os nossos ancestrais. Atualmente trabalho na Escola Municipal Guatemala, na primeira CRE, e no Núcleo de Arte Grande Otelo, na sexta CRE. Tenho como parte da minha formação também outras escolas por onde eu passei, na sexta e na oitava CRE, especialmente a Escola Municipal Levi Miranda, que foi um território que me nutriu por 10 anos e que me formou, né, a profissional que eu sou e a pessoa que eu sou. Sou doutora, tenho uma pesquisa que eu sonhei pensando a questão da memória, como as escolas são lugares de encontro de memórias ancestrais e de criação também de memórias. Me interesso pelas memórias bonitas e pelas memórias de cuidado, de solidariedade que a gente tem nesses territórios. E acho que é isso. Tayana Ívia, pode se apresentar para a gente? Sim, olá. Eu sou a Tayana Ívia, sou professora de Educação Física do JET Ministro Plínio Casado, da quarta CRE. Sou cria da escola pública, então escolhi estar na escola pública para devolver tudo que eu tive na minha vida enquanto aluna da escola pública. Trago uma pesquisa sobre afrofuturismo, eu pesquiso mulheres que fabulam afrofuturos, futuros possíveis, futuros saudáveis para a população preta, e tento trazer essa perspectiva do afrofuturismo enquanto ferramenta educacional, a ferramenta antirracista, para as práticas de educação física. Então, quando eu trago a yoga kemética, quando eu trago o jongo, quando eu trago o maculelê, eu trago esse resgate ancestral do nosso corpo, que já dizia Beatriz Nascimento, assim, nosso corpo enquanto documento, enquanto memória viva. Eu trago isso para os meus alunos durante as práticas cotidianas da escola. E é isso. Certo. Professor Fábio Nobre. Meu nome é Fábio Nobre. Eu sou professor da rede desde o ano de 2015, professor de História, no JET Madre Benedita, fica na oitava CRE, no bairro de Guadalupe. O trabalho que a gente realiza na rede é um trabalho que começou como uma tentativa de buscar um centro de memória para a nossa unidade escolar, mas acabou se transformando numa coisa muito maior. Nós hoje somos mestrando em ensino de História e a nossa pesquisa ela aponta para a importância das unidades escolares que permanecem durante muito tempo nos territórios e como isso se relaciona com as comunidades, em termos de construção de memória, em termos da permanência das famílias, como isso dialoga com o passado e como isso dialoga com o presente, e como nessa pesquisa figuras vão surgindo, né, no decorrer das nossas conversas, mostrando também a questão da invisibilização de alguns personagens, e aí fazendo uma relação aqui com a educação para relações étnico-raciais, personagens muitas vezes pretos, que desaparecem no decorrer da história daquele espaço, né? Então a nossa pesquisa tem a ver com isso, e nós estamos muito mobilizados no sentido de proporcionar aos nossos alunos essa oportunidade de reconhecer a historicidade do local onde eles estão e a relação disso com a própria história, com a história da sua família e com a história deles como indivíduos. Muito obrigada. Professora Maiara Neres, por favor.
Olá, obrigada, Fernanda, obrigada a todos, obrigada pelo convite da gerência. Eu sou professora Maiara, eu sou Maiara Neres, eu sou professora de língua portuguesa. Atualmente sou formadora da educação de jovens e adultos, estou trabalhando na gerência de jovens e adultos. Eu sou ainda, né, como a professora Pamela disse, estou em desconstrução e aproveitando a oportunidade de sempre colocar o discurso, as narrativas, as construções da memória nos espaços de língua portuguesa, em diferentes gêneros de texto. E isso tem acontecido em diferentes escolaridades. Então, com a educação de jovens e adultos, com a educação do Ensino Fundamental 2 da nossa rede, e sempre levando em consideração a construção da memória escrita, da memória inscrita, da oralidade e do que é importante para a construção da memória carioca, né, do nosso município e do nosso país também. Então, mais uma vez, agradeço. Nós que agradecemos, né, que vocês tenham aceitado o nosso convite. O tema central aqui da nossa mesa é pensar as relações étnico-raciais a partir do tempo, né? Então, para começar o nosso debate, eu peço, Pamela, que você reflita junto com a gente, trazendo suas experiências e suas práticas, quais são os desafios, né, e potencialidades de pensar outras formas de se relacionar com o tempo que sejam referenciadas em culturas indígenas, por exemplo, né, na educação para as relações étnico-raciais. Eu acho que quando a gente traz essas outras referências, né, a gente acaba repensando mesmo o tempo colonial e repensando a ação dele no nosso corpo, né? Porque não tem como a gente não fazer não relacionar, né, com essa ideia do tempo colonial, dessa linha, desse futuro, né, como se a gente tivesse algum lugar para chegar. Acho que quando a gente pensa, traz outras formas de perceber o tempo, sejam indígenas, sejam referências afro-brasileiras, africanas, a gente pensa o tempo como um círculo, né? Ou uma espiral, como a Leda Maria Martins escreve e pensa, né? Então, tudo está acontecendo agora, né? Todos os tempos estão aqui acontecendo enquanto a gente conversa. Todas as histórias dos nossos ancestrais, os caminhos que nós percorremos para chegar até aqui, eles estão aqui vigentes, né? Em como a gente está na nossa conversa, no que a gente traz de experiência de vida. E aí, quando a gente pensa isso na escola, eu sempre penso que assim, uma sala de aula, para mim, é um encontro de vários rios, sabe? E aí os rios, o encontro de rios é barulhento, tem muita força ali, né? Às vezes uma força que a gente não sabe nem como lidar com esse acontecimento, né? É um grande acontecimento. Eu sempre penso nas salas de aula, assim, como esse grande acontecimento, esse grande encontro de corpos que vieram de muitas travessias, respeitando esse tempo, né, das crianças e o nosso também, né? Como foi esse percurso aí ancestral também, né? E a gente consegue olhar para as histórias de cada pessoa, que saberes esse corpo está trazendo, né? Porque é sobre corpo, né, na escola, tem calor, tem barulho, tem histórias para contar. Então, eu acho que trazer e repensar mesmo, aprender, né? Ouvir as perspectivas indígenas e outras formas de sentir o tempo, né? De perceber, só tem a enriquecer o nosso trabalho. E quando a gente pensa em Heré, eu acho que a gente precisa fazer um rompimento com esse tempo colonial, né? Só esse tempo ele não dá conta de trazer todos os saberes que a gente convoca, né? Que são saberes ancestrais. E acho que a partir daí a gente começa a reelaborar caminhos, não os futuros como a gente vai conseguir chegar em tal lugar, mas de reelaborar os caminhos mesmo. Olha, por aqui não está funcionando. Como é que a gente pode olhar para trás aqui e entender que, ó, tinha gente que já estava falando sobre isso muito antes e como é que a gente repensa, né, daqui para frente, o próximo passo.
Não nessa ideia de futuro, como a gente vai conquistar alguma coisa, que é muita ideia colonial, né? De que a gente vai... de que a gente tem esse lugar aí para chegar e que a gente nunca chega. Então, nós já estamos aqui nesse tempo presente, né? Nós já estamos vivendo aqui esse tempo e com toda essa carga de saberes aí que a gente traz, né? Então, acho que repensar essa forma do tempo como uma forma circular é convocar esses saberes ancestrais que a gente está trazendo e respeitar os saberes que o outro está trazendo no corpo, né? Como é que a gente enxerga isso como uma potência? Como é que a gente olha para isso e pensa, estamos aqui nesse encontro? E aí uma criança de 2 anos de idade já tem ali naquele corpo muitos saberes, né? Eu sempre falo sobre isso e eu acho que assim, o desejo das crianças de tirar o sapato é uma grande sabedoria para mim, assim, porque esse desejo de pisar no chão geladinho, porque está muito quente, isso é um saber que a gente traz no corpo, né? Então, acho que é isso, a gente não tem como pensar a Herer e estar apegado a esse tempo colonial, a essa linha, né? Como se a nossa vida fosse... a nossa história ela fosse linear. Porque se a gente for pensar assim, a gente também a única referência é a referência de dor, são referências de dor, né? E não é isso que a gente está buscando. A gente tem muito mais coisa por aí, né? A gente tem muita história, são milênios de saberes, são milênios de pesquisas, né? De formas de enxergar a natureza, de formas de ver o mundo, de perceber quanto. E isso traz. Acho que pensar o tempo é pensar também o nosso próprio corpo, né? O que está aqui no corpo, né? Nesse tempo aqui presente, e como é que a gente consegue reconfigurar as coisas, né? Para onde a gente vai também, né? Eu acho que quando você fala desse corpo, a gente valorizar essa riqueza que você falou, a riqueza que cada corpo traz. E por que a gente vai ficar preso na parte ruim? Vamos enaltecer a parte boa. Então, eu conheci o afrofuturismo na pesquisa de mestrado e tal, e eu nunca tinha ouvido falar sobre o assunto. E aí, junto a isso, nesse mesmo período, eu conheci os valores civilizatórios da Zoilda. Então, assim, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar as minhas aulas nessa perspectiva dos valores civilizatórios, aliado ao afrofuturismo, né? Mas, assim, eu começo as minhas aulas sempre em roda. Eu começo as minhas aulas sempre em roda para que cada um se olhe enquanto ser, enquanto corpo presente ali. E, a partir dali, a gente começa o que a gente tiver que fazer, a atividade que vai ser proposta, né? E o afrofuturismo tem essa coisa da circularidade nesse sentido, como você falou. É o passado, o presente e o futuro que se intercruzam, que se juntam. Então, o passado não é uma coisa que está lá atrás, o passado está aqui e o nosso futuro é ancestral. Então, por que a gente não vai valorizar isso dentro da escola? Por que a gente não vai trazer os saberes ancestrais de cada aluno ali para dentro da escola? Então, trazer essa perspectiva de futuro e também eu entendo que trazer perspectiva de futuro é trazer a perspectiva de sonho, de imaginação. Os nossos alunos, às vezes, a gente mesmo perde a capacidade de sonhar, é tirado da gente a capacidade de sonhar, mas é o nosso papel enquanto promotor de uma educação antirracista, de uma educação para as relações étnico-raciais, trazer isso à tona novamente, entender a importância desse debate dentro da escola, para que o aluno se entenda enquanto ser pensante, ser ativo, ser corpóreo, enquanto esse corpo é preso, é enjaulado por muito tempo. E que bom que a gente tem a escola, que bom que a gente tem um espaço que a gente pode agregar todos esses saberes ancestrais. E eu tento, na educação física, trazer isso diariamente, assim. Não é fácil, porque são rios fortes, são rios que têm muita potência, mas é um desafio muito bacana. Sobre trazer... Eu ia puxar aqui para o professor Fábio mesmo, né? Sobre trazer esses conhecimentos, né, da própria comunidade escolar para dentro da escola, né? Que a Tayana Ívia aqui destacou. Eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho que você vem desenvolvendo, né, Fábio? Eu ia fazer um comentário sobre o que a Pamela falou em relação ao tempo colonial. O tempo colonial é o tempo da competição, é o tempo da individualidade,
né? O tempo do capital, é o tempo que, como ela disse, conduz a gente a um fim que talvez nunca chegue. E isso produz frustração a longo prazo. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de trabalhar o conceito como Ubuntu, por exemplo, com os meus alunos, que é o contrário disso, é a cooperação para chegar ao fim, né? É o princípio da circularidade, é o princípio do... Eu não posso ser feliz se alguém é triste do meu lado. Então a gente precisa resgatar, porque, veja bem, nós todos fomos influenciados por uma série de pensares, uma série de cosmovisões, uma série de maneiras de enxergar o mundo. Não está funcionando. Então a gente precisa resgatar aquilo que dava certo. Então, quando a gente pensa no afrofuturismo como uma perspectiva de pensamento, de resgate de valores para o hoje, quando a gente pensa nas comunidades de povos originários, não como algo que faz parte apenas do campo da história, do passado, do momento do encontro ou da invasão, lá em 1500, a gente não consegue ressignificar esse povo originário no hoje, está faltando alguma coisa. E a gente precisa resgatar isso. Então, o chão da escola é muito importante para isso. A escola é prenhe de histórias, é prenhe de vivências, ela é prenhe de saberes. E quando a gente consegue fazer aquele aluno perceber a historicidade do seu local, perceber que aquele local faz parte... Muitas vezes eu tive alunas que não existiriam se não houvesse aquela escola, porque os pais ali se conheceram, ali namoraram, e ela foi concebida a partir daquele relacionamento. E ela tinha consciência disso. Uma menina de 12, 13 anos, ela tinha consciência. Tio, se não fosse essa escola, eu mesma não existiria. Então, a importância daquele espaço, né? O conjunto onde a minha escola está localizada, a escola foi construída para atender aquele conjunto, há 64 anos atrás. Ou seja, gerações e gerações e gerações de trabalhadores, de filhos da classe trabalhadora passaram por ali. E continuam passando. As mesmas famílias. As mesmas famílias continuam mandando seus filhos para aquela escola. Por mais que o entorno tenha se tornado hostil, por mais que hoje a escola esteja localizada numa área conflagrada, ainda assim existem famílias que insistem em colocar os seus filhos ali porque elas veem valor no que elas aprenderam ali. Elas enxergam aquele lugar como um lugar definidor de identidade para as suas famílias. Então, o nosso trabalho, nossa pesquisa, ela surge desse incômodo, ela surge dessa inquietação. Quando nós tivemos a divisão de segmentos na rede do Rio de Janeiro, a minha escola atendia do maternal ao 9º ano. E hoje ela atende apenas o Fundamental 2, né, o 2º segmento. As crianças que cresciam ali, elas tinham uma imensa identificação com o território, com a unidade. E hoje, as crianças chegam no 6º ano, elas já construíram identidade com as escolas de 1º segmento. Isso me incomodava profundamente, porque eram crianças que precisavam amar aquela escola de alguma maneira, elas precisavam querer estar ali, né? Então, essa foi a primeira motivação do nosso trabalho. E aí, no decorrer, nós fomos nos deparando com as figuras que foram surgindo, professores, diretores, né, até nós chegarmos na figura da professora Miltolina da Silva, que eu preciso mencionar a professora Miltolina aqui, porque, como diz a minha coordenadora pedagógica, é uma lenda e eu queria que ela deixasse de ser. Porque a professora Miltolina ela é uma figura que governou aquela escola durante 30 anos. Uma figura assim, muito emblemática da educação carioca, e daquelas figuras emblemáticas que com o tempo vão sendo esquecidas, vão sendo apagadas, vão sendo invisibilizadas, né? Se elas não forem celebradas no chão da escola, elas não serão. Nós sempre vemos muitas ênfases nos nossos patronos, nos patronos das nossas escolas, mas personagens que fizeram a história daquela escola acontecer geralmente não são valorizados. E da perspectiva da educação para relações étnico-raciais, se forem pretos ou pardos, muito mais ainda tendem a desaparecer. Então, não é um trabalho biográfico, até gostaria que se tornasse, talvez se torne no futuro, mas tudo que nós temos pesquisado tem sempre mostrado essa figura como uma figura preponderante para a comunidade. Eu estava comentando com as colegas, na última reunião de responsáveis, eu ouvi mais uma vez uma senhora na casa dos 60 anos, dos 50 anos, vindo pegar o boletim do seu neto, dizendo para mim, eu estudei aqui na época da dona Miltolina. E os meus filhos, meus sobrinhos,
e ver hoje meu neto. Esse é o local que faz sentido para aquela comunidade e traz valor às nossas unidades escolares. A minha é só uma no meio de quase 1.600. Todas elas têm um pouco dessa história. Não, incrível, incrível o seu trabalho, professor Fábio. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. E Maiara Neres, saberes e sabores, articulando também, né, conhecimentos ancestrais. Isso tudo faz parte do trabalho que você vem desenvolvendo também na rede? Sim, isso foi um dos trabalhos, porque esse atravessamento e essa ausência de apagamento, ela precisa ser um exercício diário. A gente precisa ser esbarrado enquanto educador pelo discurso, e os alunos, eu acho que precisam encontrar na gente esses discursos. Mas eu só consigo, de fato, professar um discurso que me atravessa pedagogicamente com amor, né? Então, esse receitas familiares, sabores e saberes ancestrais, né, que foi, na verdade, um título que eu e os nossos alunos da rede do 7º ano, né, da Escola Municipal de Lermando Cruz, da 4ª CRE, nós fizemos. Começamos com um gênero de texto que eram as receitas culinárias e começamos com o nosso levantamento de pesquisadores que somos, com os nossos alunos, tentando encontrar quais eram as receitas e as brilhantes receitas que eles faziam. Inicialmente era isso, depois o projeto se transformou num atravessamento com elementos, né, de culinária que aqui estão e que nós às vezes apagamos. Então, é o milho, por exemplo, como ela estava ainda dizendo, Pamela, né, dizendo o quanto que a gente faz um exercício para que a gente, em vários tempos, trate de trazer isso para o nosso espaço escolar, né? Então, com o milho, com a figura específica do que é o acarajé. Então, a gente começou a mexer e nós fizemos terminamos com o nosso encontro, claro, assim, muito abraçado pelas baianas de acarajé, né? Então, terminamos o nosso projeto num jongo maravilhoso, no Mucabe, e o projeto acabou criando pernas próprias, como acho que tem de ser. Acho que a gente precisa ser atravessado pelos nossos desejos, por aquilo que me movimenta, mas acho também que os rios vão se encarregando de levar os nossos desejos por aí, né? E esse pé no chão que a gente precisa manter, né, o tempo todo na sala de aula, ele também precisa ser um exercício de escuta. Eu também preciso aprender a fazer aquela receita. Eu também preciso lembrar das figuras importantes que passaram pela comunidade escolar onde eu estou. E que talvez nem eu, educadora, conheça e precise conhecer. Então, o exercício do não apagamento, da decolonialidade, ele precisa ser um exercício diário de aprendizado. Quem são essas figuras que pulsam numa unidade escolar e que muitas vezes eu desconheço? Não é? Eu nunca vou provar um bolo mais maravilhoso do que o da Dona Maria das Dores, minha aluna da EJA. Ela sabe fazer algo ancestral, eu tenho certeza disso, sagrado até. E não aquele que a gente aprende com os manuais e compêndios, né? Então, eu acho que o que a gente faz na sala de aula é o nosso exercício de escuta, mas uma escuta que vem carregada de um amor e de um amor que nos faz ouvir o que o nosso aluno, o que a nossa gestão escolar, o que o nosso responsável, aquele que todos os dias fala com a gente e diz, esse é o meu chão, aqui eu escuto, aqui eu vivo, aqui eu construo, e a nossa memória é essa. Então, é de um primor uma jornada assim, porque a gente precisa ouvir, falar, autenticar, marcar território e dizer, estamos aqui, temos uma voz, e essa voz é o que define o nosso espaço escolar. É o que define a educação brasileira, é o que define o Brasil. E arrisco dizer que a gente faz isso com os nossos pares. A academia faz um exercício cansativo, cheio de lacunas, que precisam de onde? Do chão da escola, para preencher essas lacunas. Porque a gente vai descobrir, nesses territórios familiares, de construções que são
minuciosas, delicadas, específicas de determinados espaços geográficos que vão fazer essas lacunas lá na academia serem preenchidas. E muitas vezes, formações essas que, Fernanda, a gente faz um exercício para ter, né? Formações que são setorizadas, compartimentadas, e como que a gente encontra uma circularidade, um encontro de territórios, se a gente ainda persiste, né, nos espaços que são setorizados em cada sala de aula. Então, o exercício de fazer a aula em círculo não é, como a professora Tayana comentou, é um exercício quase que necessário para que a gente desconstrua esses espaços físicos que a gente aprendeu nas nossas casinhas, nas nossas caixinhas. E a gente vai aprender com os povos originários que não é para ser assim, né? Que os nossos saberes, os nossos sabores, eles são absolutamente circulares, né? Que ultrapassam tempos, ultrapassam espaços, e que essas definições ocidentais, muitas vezes, elas são só ocidentais. Não são nossas, né? Genuinamente nossas. Não, incrível, né, a sua fala, e me faz perceber que nada mais insurgente, né, do que, em relação a essas caixinhas, do que um encontro como esse, em que, em tese, você é de língua portuguesa, o Fábio é de história, ela é de artes, ela é de educação física, eu também sou de história, né, atualmente na GERÉ, mas em momento nenhum a gente se ateve a essa caixinha, porque pensar em educação para as relações étnico-raciais demanda, né, essa quebra de caixinhas, né? Então a gente está falando aqui de possibilidades de trabalho com o tempo no corpo, né, de trabalho com o tempo cíclico, que também se faz com o corpo quando a gente começa a aula em círculo. A gente está falando de reconhecer e trazer para dentro da unidade escolar o conhecimento dessa comunidade escolar e o reconhecimento de uma pessoa, né, dessa comunidade escolar, que vai possibilitar reescrever essa história, né? E a gente está falando também, enfim, de receitas, como a gente falou, de sabores e saberes. Isso sempre me lembra a professora Helena Teodoro também, que fala muito sobre isso, né? E são questões que a gente deve, né? Eu ia dizer pode, mas a gente deve trabalhar independente das caixinhas em que a gente está. Bom, eu estou muito feliz de ouvir tudo que vocês trouxeram. Saio mais inspirada daqui. Imagino que os nossos colegas que estão nos assistindo também. E aí eu peço para que vocês deixem recados finais, né? Pensem em breves comentários finais aqui, de dicas, para quem está nos assistindo. Podemos começar com a professora Pamela de novo. Posso ler uma poesia também? Por favor. Eu trouxe uma poesia da Ellen Lima Uassu, chama Desaprendências, que acho que amarra tudo que a gente está falando aqui. Esquecer o aprendido, aprender de novo o que se pensava saber. A verdade não é ocidental. A ideia de normal é um deserto de ausências. A desaprendição, distraída ou com atenção, pode acordar o ser. E eu estou apaixonada nesse livro, chama Ibi Quatiara, um livro de terra. E eu fiz a leitura desse poema na nossa formação do Território Educador e foi muito emocionante, assim, essa conexão de todo mundo ali, de entender que a gente precisa desaprender muita coisa, né? Acho que a romper com a lógica colonial é desaprender, né? Muito mais do que qualquer outra coisa, é um exercício grande esse. E aí eu queria só agradecer, agradecer pelo convite, agradecer às escolas que me acolhem, a Guatemala, ao Núcleo de Arte, agradecer por esse tempo aqui que a gente está vivendo, por eu estar aqui no Museu Nacional dos Povos Indígenas, com uma diretora indígena. Acho que estou feliz por viver esse tempo. Estou emocionada, assim, fiquei muito emocionada de estar aqui, vivendo esse tempo. E é isso, acho que a gente está fazendo aí... A luta é muito grande, né? A gente tem muita luta pela frente, mas a gente precisa também celebrar algumas coisas pelo caminho, né?
Acho que é isso. Muito grata por estar na presença de vocês. Muito obrigada. Queria agradecer o convite, foi incrível, eu acho que deixa um quentinho no coração, né, da gente perceber que temos essa oportunidade de compartilhar essas experiências e de fato, uma educação para as relações étnico-raciais na nossa rede vem acontecendo. Eu entendo que é um exercício diário a gente voltar ao passado, ressignificar o presente e prospectar novos futuros. Né? Então, quando eu estou lá em Braz de Pina, na minha comunidade, e eu vejo cada olhinho ali, essa possibilidade de ressignificar os futuros, de ver outras perspectivas, isso me move. Assim. E aí eu queria agradecer a minha escola, a direção, a coordenação, a toda a equipe, a Cláudia, a Tati, o Anderson, que eles compram as ideias. Assim, e isso é bacana, ter uma direção que está junto com a gente nesse processo de uma educação de fato antirracista, é muito importante. E eu acho que tem que ser mesmo. Então, queria agradecer aos colegas pelas trocas. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Tayana Ívia. Professor Fábio. A tônica, acho que a palavra é a gratidão. A gente muitas vezes se vê ou se sente sozinho, né, nas nossas lutas diárias. Nós sabemos que quando a gente está nessa batalha por uma educação diferente do que se propaga, nós muitas vezes somos uma voz que clama sozinha, no meio de um deserto, mas ter a oportunidade de estar com colegas com experiências tão ricas e com tantas possibilidades é como a Tayana falou, aquece o coração. Então, assim, eu me considero um privilegiado porque eu conto com a parceria da minha direção, da minha coordenação pedagógica, da Simone, da Alexandra, de muitos colegas dentro da unidade, que todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa muito louca, eles compram a ideia e vêm junto comigo. A professora de arte, a professora Suzy, é uma parceira, está sempre ali comigo, porque eu sou muito bom de ter ideias, mas não sou tão bom assim em executar, sabe, as coisas. Então eu sempre peço ajuda, porque sozinho a gente não realiza. Ninguém realiza nada sozinho. Então eu sou muito grato, eu sou muito feliz na minha escola, eu sou muito feliz nessa rede, tá? Apesar de todas as questões que são alheias à nossa vontade, eu sou feliz no meu ofício, no ofício que eu escolhi, né? Então, se eu posso deixar algum recado para os nossos colegas da rede, é esse: continua acreditando, porque o que você faz pode não estar sendo visto, mas faz diferença. Tá? Faz diferença. Quero agradecer a gerência e dizer que sempre que precisar, pode contar com a gente. Tá bom? Muito obrigada, professora Maiara. Eu vou concordar totalmente com o meu colega dizendo que a gente precisa, todos os dias, ser atravessado por essas loucuras e não deixar que essas loucuras simplesmente desapareçam das nossas cabeças e por aí se esgotem. Eu acho que pensar uma pauta antirracista é pensar todos os dias como eu posso sair de um lugar ajustado, bem formado e reaprender com as nossas práticas, desaprender, fazer novos aprendizados, fazer novas significações e novas escolhas, repensar caminhos que às vezes não estão fluindo, né? Como um rio que encontra um obstáculo, ele segue para uma outra direção. Ele encontra um novo formato e que esse novo formato ele permaneça. Não apenas nos dias que nós, no calendário, entendemos como dias necessários para se falar de algo. Então, 19 de abril, 20 de novembro, precisa ser um exercício diário de uma construção que começa dentro do meu planejamento, mas antes do meu planejamento até, acho que no meu discurso, naquilo que eu de fato acredito como atravessamento de vida, de prática educativa, né? E que essa prática seja sempre uma prática necessária, contundente, diária. Então, agradecer muito a gerência e dizer que bom que eu estou fazendo parte desse processo e desse discurso, desse momento de narrativa, com essa jornada linda.
E que bom que estamos todos aqui em coletivo construindo isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos a presença de vocês, né? Foi muito bom poder ouvir um pouco do que vocês têm produzido de pesquisa, produzido enquanto educadores nas escolas. Agradecer também a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Peço que sigam a Gerer no Instagram, gerer.smrj, e para contato conosco, gerer.sme@rioeduca.net. Não deixem de acompanhar a mesa número 3 sobre multilinguagens e educação para as relações étnico-raciais. Até a próxima!